No dia 26 de junho, houve uma tentativa de golpe militar na Bolívia, liderada pelo general Zuniga, que invadiu o prédio do governo e tomou controle temporário. Esse general declarou que seu objetivo era recuperar a pátria e anunciou a formação de um novo gabinete. O presidente da Bolívia, Luiz Arce, denunciou o movimento golpista e nomeou novos comandantes militares. Manifestações populares condenaram a tentativa de golpe e foram duramente reprimidas. Ao fim, Zuniga foi preso, encerrando essa tentativa de golpe. Esse evento é mais um capítulo na longa história de golpes militares que ocorrem não só na Bolívia, mas por toda a América Latina, apoiados pelo imperialismo Yankee. Esse apoio, fornecido principalmente através de treinamento militar, financiamento e logística, tem um papel significativo na manutenção da dominação dos Estados Unidos na América Latina. E é nesse contexto geral que a gente vai transmitir para vocês a entrevista que nós fizemos recentemente, inclusive antes dessa tentativa de golpe militar na Bolívia, com a professora de Relações Internacionais da Unicinos, a Luciana Wiatkowski. Esperamos que vocês gostem dessa entrevista. Saudações de Nova Democracia a todos os nossos espectadores e espectadoras. Eu me chamo Ana Nascimento, eu sou jornalista aqui do AND e apresentadora e comentarista política dos programas Plantão Palestina e o A Propósito e também do AND Entrevista. Hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, que é a professora Luciana Wiatkowski. A professora Luciana, ela é professora de Relações Internacionais pela Universidade Unicinos, ela atua na Universidade Unicinos, ela atua principalmente nas áreas de política internacional, com ênfase na política externa dos Estados Unidos para a América Latina, e a gente está muito honrado, professora Luciana, de recebê-la aqui no nosso quadro de entrevistas para tratar justamente de um tema que é muito importante e que toca diretamente a situação política do Brasil e da América Latina como um todo, que é a atuação do Comando Sul aqui na região da América Latina, aqui principalmente no nosso país. Gostaria de saudar e de agradecer, estamos muito honrados de você de ter aceitado participar do nosso AND Entrevista. Muito obrigada, Ana. É uma alegria estar aqui presente. Agradeço o convite e ainda mais para tratar de temas que é o que eu venho trabalhando e que venho discutindo, né, com colegas, né, em outros espaços também, e que é de extrema relevância né, para o debate nacional, né, em termos políticos, em termos de formulação de defesa também. Bom, professora Luciana, a gente gostaria de iniciar a nossa entrevista, com a seguinte pergunta. Por que o Comando Sul dos Estados Unidos tem tanto interesse em realizar treinamentos na América Latina, mas sobretudo no Brasil? Que a gente assistiu nos últimos anos, mas em particular nos últimos meses, a vinda de diversos militares americanos aqui para o Brasil, para a América Latina, para realizar diversos treinamentos na Amazônia, principalmente, mas também aqui no litoral brasileiro. Você poderia explicar para a gente por que eles têm esse interesse? Sim. O que eu observo, né? Esse interesse do treinamento, né, tanto no Brasil como na América Latina como um todo, faz parte ou é uma das atividades do Comando Sul, né? Então, eu acho que é importante a gente tratar, antes de falar em si do treinamento, né, que é uma das atividades, e para entender o objetivo dessas atividades, é entender o que é o Comando Sul, né? Então, ele é chamado, né, de Comando Sul, ou né, em inglês Southcom, e ele foi organizado da forma com que está, né, sua fundação no pós-Segunda Guerra, em especial ali no início da década de 1960. E o que é isso? É a organização dessa superpotência, né, vencedora da Segunda Guerra Mundial, e que vai estabelecer no globo como um todo, né,
instituições na área de defesa que vão guardar os interesses dessa grande superpotência, né? Ou seja, atuar nessa manutenção dessa hegemonia, né, dessa superpotência no globo. Na América Latina, a instituição do Departamento de Defesa responsável por guardar aqui a autochamada segurança dos Estados Unidos é o chamado SOUTHCOM, ou Comando Sul. Né? Os Estados Unidos têm 11 e um é esse, né? Bom, então o papel geral, né, é este. E uma das formas que o Comando Sul atua na região é através de treinamentos, que é chamado pelos Estados Unidos de parcerias, né, de acordos de cooperação, né, e que atualmente tem um nome também produzido nos Estados Unidos, né, que a gente chama de interoperabilidade, ou seja, de formar ações conjuntas de atuação para inimigos comuns, né? Mas, claro, que a gente sabe que essas são relações assimétricas, né, dos Estados Unidos com a América Latina. Então, de uma forma geral, né, o Comando Sul, ele vai ter a responsabilidade de atuar a partir da fronteira sul do México, né, com essas ações. E o que acontece, o que eu vejo que está acontecendo, né, nos últimos anos, a partir, seja dos documentos de defesa que orientam a atuação do Comando Sul, né, seja pelas ações do Comando Sul ou da sua comandante atual, a Laura Richardson, né, é que ele está intensificando essas ações, ou seja, o Comando Sul, né, ele está tendo um protagonismo maior dentro desse contexto internacional que a gente está vivendo hoje, que é o quê? Né, de um acirramento das disputas, né, entre grandes potências, como principalmente a China e os Estados Unidos, que está refletindo na América Latina, né, e também de outros atores internacionais que é visto pelos Estados Unidos, definido, né, como inimigos, em especial a Rússia e também agora o Irã. Então, né, nos últimos anos vem se intensificando essas ações, e uma das estratégias dos Estados Unidos está sendo essa promoção, né, dessa intensificação dessas relações consideradas, né, ou denominadas pelos Estados Unidos de cooperação, e que a gente adota, né, essa denominação. Né? Então, faz parte da própria estratégia de aproximação. E aí, a partir disso, dá para assim, pensar o que é essa estratégia de aproximação, o que isso impacta, né? Qual que é o interesse, então, né? Então, quando a gente está falando em aproximação, a gente está falando de exercícios de treinamento, ou seja, também em questões educacionais, nas escolas educacionais dos Estados Unidos voltados para a área de defesa e segurança, né? A gente está falando o quê? De militares brasileiros ou latino-americanos que estarão em contatos, seja com a doutrina, ou com conceitos próprios, ou com definições do que é ameaça, do que é desafio, e mesmo do que é solução para esses problemas, para esses desafios, para essas ameaças, né? Então, tornar mais palatável, no mínimo, se aproximar e, né, de alguma forma, envolver né, os militares, ou, enfim, os promotores, né, de políticas de defesa também, nesses conceitos ou nessas ideias de ameaça de problemas latino-americanos, a partir de uma visão bastante específica de segurança nacional estadunidense, né? Muito obrigada, professora. E a gente também gostaria, até para elucidar para o nosso próprio público, né, para os nossos espectadores, de que maneira esses treinamentos militares que os Estados Unidos realizam no nosso território poderia colocar em xeque a nossa soberania nacional. A gente vê que, por exemplo, no ano passado, nós tivemos um treinamento na Amazônia, em que quase 300 militares americanos foram para a Amazônia para realizar treinamentos. E nessas parcerias, né, que você elencou, a gente vê uma irregularidade, uma dissonância no peso em que eles fazem essas parcerias. Quando os nossos militares vão para os Estados Unidos, por exemplo,
eles vão treinar em áreas que não, assim, numa hipotética guerra não teriam onde combater aqui no nosso território, por exemplo. E aí aqui no nosso país a gente vê os militares americanos, norte-americanos indo para áreas extremamente estratégicas para o nosso país, no que diz respeito à economia, à política, mesmo na questão militar e científica e tecnológica, né? Então eu queria te perguntar como esses treinamentos eles acabam impactando na nossa concepção de soberania nacional e mesmo na nossa própria defesa, enfim. Bom, o que né, observa, assim, né, e eu acho que vai ao encontro da nossa pergunta, da minha resposta anterior, né? Primeiramente, pensar, então, quais são os objetivos desses treinamentos, né? Então, falei um pouquinho, mas destacar que todos esses treinamentos, eles são feitos a partir, ou os acordos para se realizar esses treinamentos, né, conjuntos, eles são feitos a partir de documentos da Estratégia Nacional Estadunidense, né? Eles são feitos a partir de uma simetria, né, de poder entre os dois países, entre o Brasil, né, e os Estados Unidos. E pensando então nessa intencionalidade dos Estados Unidos, né, a gente pode pensar, por exemplo, nessa aproximação, e inclusive dita pela própria general Laura Richardson em vários momentos, seja no Congresso ou em entrevistas, né, o quanto é importante para os Estados Unidos ter essas atividades, né, desenvolver, justamente, né, por apresentar e também tentar envolver, né, isso, depois a gente tem, só fazer um parênteses, né, colocar que os militares brasileiros, eles não são passivos, né, então é como que eles vão receber, aí que está a nossa soberania, como que a gente vai pensar, né, e receber essa intencionalidade dos Estados Unidos. Mas é a adoção, né, então qual que é essa intencionalidade? É a adoção desse modelo de defesa ou de segurança, né, então, tanto do que tem a ver com ameaças, e aí, como eu estava comentando, esse fenômeno não é um fenômeno recente, não é um fenômeno que só está acontecendo agora, né? Então, já vem lá desde a década de 1960, se tem, né, treinamentos conjuntos com países da América Latina, né? O Brasil participa regularmente também, né? Mas, e cada período vai ter, né, um programa, uma intencionalidade diferente, seja na Guerra Fria, depois no pós-Guerra Fria a gente vai ter, durante a Guerra Fria, então, a principal, né, motivo conceitual seria o anticomunismo, né? Então, depois da Segunda Guerra, né, do fim da Segunda Guerra Fria, né, a gente vai ter o desenvolvimento de uma agenda voltada ao chamado narcoterrorismo, ou narcotráfico, né? Depois de 2000, narcoterrorismo. Então, e hoje a gente vê que também tem determinadas ameaças, né? Então, o discurso do modelo chinês, de presença chinesa na América Latina, uma ameaça, então se vê muito isso, né? A própria questão do combate às drogas, mas que tipo de combate às drogas que eles querem, né? Visto, então, pelo lado exclusivamente, por exemplo, militar, né? Não vendo, por exemplo, combate às drogas como outras envolvendo outras áreas de políticas públicas, seja, né, de questões econômicas, sociais, né? Então, ele é visto apenas como a área voltada à área de defesa e voltada ao combate, e visto como inimigo, ou seja, tem que combater e matar, né? Então, isso também envolve muito como a gente vai agir em relação a isso, né? Então, a nossa soberania vai estar envolvida nessa proposta de adesão ou não a esses modelos, a essa intencionalidade, né? E também o próprio impacto do que eles propõem de umas forças armadas latino-americanas, né? Que aí a gente também, né, pode pensar em termos de soberania, em termos de defesa, né? O quanto o que a gente pensa em relação ao que é defesa para nós, né? Brasil ou a América Latina como um todo, né? E como que nós, como formuladores, como sociedade, como
forças armadas, como políticos, vamos pensar os rumos ou as definições, né, do que a gente vai ter, né, dos objetivos das nossas forças. Então, esse que é assim, eu vejo de uma forma bastante ampla, né, esse impacto, né, né, e também, assim, como que a gente vai lidar com a própria questão, por exemplo, né, que é uma das intencionalidades já ditas pela própria general, né, não são vozes da minha cabeça, dessa intencionalidade dos Estados Unidos em relação aos nossos próprios recursos, né, que o Comando Sul, né, ele é muito importante para os Estados Unidos, né, porque a nossa região é muito importante também, né, então eles só investem dinheiro público, né, numa instituição que tem atividades constantes, né, porque a nossa região é extremamente importante, por exemplo, em recursos naturais, como a gente bem sabe, né, e eu considero que o público daqui também sabe, né? Então, desde o próprio lítio, o nióbio, o ouro, o petróleo, né? Então, essa intencionalidade dos Estados Unidos manter, né, ou tentar manter um domínio sobre o acesso ou monopólio, né, de extração desses recursos naturais, que é fundamental para uma grande potência, né, e para a grande superpotência que são os Estados Unidos. Enfim. Luciana, você tocou num ponto que é muito importante. Na verdade, você tocou em vários pontos muito importantes, mas eu queria ressaltar alguns aqui para, inclusive, fazer uma pergunta. Você falou uma coisa que é muito importante, que os militares brasileiros, principalmente os que estão nos altos postos, os generais, o alto comando, né, das Forças Armadas, eles não são passivos ao que o Comando Sul impõe, acaba impondo mesmo, né, para as questões militares e estratégicas aqui no nosso país. Em seguida, você falou uma coisa que também é muito relevante do ponto de vista da dita guerra às drogas, que foi exportada, né, pelos Estados Unidos, um modelo de combate às drogas, e que a gente sabe, né, a gente pode atestar que é um modelo bastante questionável de dito combate às drogas, tendo em vista, né, a quantidade de pessoas que são assassinadas, a quantidade de pessoas que são jogadas à marginalidade, e mesmo esse pretenso combate às drogas, ao mesmo tempo em que a gente vê as relações econômicas que são mantidas pelo próprio Estados Unidos no que diz respeito à política de drogas. E aí eu queria perguntar assim para você, se você poderia esclarecer também para os nossos espectadores de que maneira esse modelo de guerra às drogas e de combate de combate contra insurgente, por exemplo, que a gente tem visto aqui nos treinamentos no Brasil, como isso também pode significar um domínio do Comando Sul, mas da própria política norte-americana no nosso território? Bom, né, o modelo de combate às drogas, ele foi colocado principalmente na década de 1990 e, né, era um problema que poderia ser visto como um problema de saúde pública nos Estados Unidos, mas foi definido como um problema de ameaça. E essa ameaça não era a ameaça doméstica dos usuários, mas sim dos produtores, né, principalmente da América do Sul. Tem alguns autores e autoras que trabalham com a ideia que a questão também do foco, né, dos Estados Unidos em termos de colocar, né, de definir o combate ao terrorismo desta forma, envolveu também a própria iniciativa dos Estados Unidos querer estar mais presente na América do Sul.
porque o combate às drogas, a grande marco, né, dessa intervenção dos Estados Unidos na América Latina foi o chamado, né, o famoso Plano Colômbia, né, desenvolvido colocado em prática a partir de 1999, inclusive o Plano Colômbia, ele foi elaborado e colocado em prática, né, a agência, a instituição responsável nos Estados Unidos foi o próprio Southcom, né, ou o Comando Sul. Então, né, e isso projetou todo o Comando Sul para o sul da América do Sul, dentro de um contexto que também a gente tem, né, de descobertas, de novas, né, de acesso ao petróleo, né, de mudanças também na América do Sul de alguns regimes, como, né, o Chávez na Venezuela, né. Então, a gente tem uma maior presença também dos Estados Unidos na América do Sul, né, com essas bases militares, essas parcerias, né, ditas autodenominadas de parcerias, né, mas que são exemplos claros dessa intervenção e né, de ações para estar até fisicamente mais presentes, né, e executar seus planos domésticos, né, na nossa região como um todo, né. Não sei se era isso. Sim, sim. E para encerrar nosso bloco de perguntas, eu gostaria de perguntar para você, para além do Brasil, quais são os interesses do Comando Sul em outros países que ele tem gerenciado também treinamentos? A gente sabe que aqui no Brasil, principalmente na região amazônica, eles têm buscado, além dos treinamentos, deter, como você bem colocou, pontuou nos próprios termos da general Laura Richardson, de que eles querem ter ali também um controle, né, do que se tem de riquezas naturais aqui no nosso país. A gente vê agora toda a questão da bacia de petróleo que tem ali na Amazônia também. A gente viu o porta-aviões e outros navios importantes de guerra norte-americanos vindo para o litoral brasileiro no último mês, há 2 meses atrás, na verdade. Inclusive um que está sendo utilizado agora na região do Oriente Médio, no contexto do conflito entre Israel e Palestina. Eu queria te perguntar por que o Comando Sul tem feito essas movimentações novamente? E quais são os interesses para outros países além do Brasil? É mais ou menos nesse eixo que eu quero fazer a pergunta, para não ser a mesma pergunta que eu te fiz no início, mas além do Brasil, qual seria talvez o segundo país mais importante para o Comando Sul do ponto de vista estratégico militar? E por que tem sido feitas essas movimentações? Bom, eu acho que, Ana, tu tocaste alguns pontos essenciais da própria atuação, né, do Comando Sul, e que é a questão que, para mim, né, eu venho trabalhando nessa linha, que é a questão de manutenção de uma hegemonia, né? Uhum. Então, dentro desse contexto, né, de manutenção de uma hegemonia, né, de uma super grande potência, né, e onde a América Latina é o quê? É o quintal dos Estados Unidos. Isso não sou eu que estou afirmando, isso, né, é a elite política, econômica, né, estadunidense, vista assim qualquer, enfim, reunião do Congresso, enfim, lá os comitês do Congresso, né, alguns, principalmente republicanos, né, definem assim a nossa região, né? Então, ou seja, né, se a gente pode pensar havendo uma multipolaridade, mas a América Latina, dentro do conceito de uma formação histórica, né, que vem desde, né, das primeiras décadas do século XIX, com a doutrina Monroe, né? Uhum. Então, assim, América para os americanos, né, e depois a América para os estadunidenses, depois de um tempo, né, e dessas sucessivas intervenções mais diretas,
Mas o que a gente observa, né, de toda essa atuação? O que é o Comando Sul? Então, ele é esse instrumento dessa manutenção dessa hegemonia, e aí, para isso, eu interpreto muito com uma perspectiva gramsciana, que ela nos traz para entender, bom, quais essas dinâmicas. Então, a gente tem, por um lado, o consenso, que é o quê? Esse lado de você realizar treinamentos, parcerias, conversas, né, diálogos, né, oferecer centros educacionais, ou seja, né, tudo no diálogo, na conversa, Uhum. que é uma forma de atuação e de se manter né, a presença e a orientação, né? Porque no final das contas não é parceria, não é cooperação, né? Numa forma com que qualquer acordo que os Estados Unidos faça com qualquer país da América Latina em qualquer setor, eles têm que estar alinhado à estratégia de segurança dos Estados Unidos ou aos outros documentos de defesa dos Estados Unidos. Então, por ali, não é a gente que define o que é interoperabilidade, né? Ou que a gente define que tipo de treinamento que será realizado. Ou a gente, no máximo, pode dizer um não, assim, dando não, uma desculpa, né? Não vai ser feito nesse local, eu vou botar num outro que é parecido aqui. Mas é isso que, né, pode ser feito dentro desse diálogo, dessa cooperação, né, em termos de Comando Sul. E, por outro lado, aí que tocou nos navios, que é a formação do, então, a exercício da hegemonia a partir da coerção, que é o quê? Bom, né, as atitudes, as sanções econômicas não estão sendo suficientes para o governo da Venezuela, né, entender o contexto ou aderir à minha proposta de política externa, minha proposta, né, de atuação naquele país, né, eu posso fazer minhas embarcações, né, das Forças Armadas darem um passeio, né, pela região ou recriar, né, retomar quarta frota, enfim, né, dentro desse contexto, ou mesmo algumas bases militares, né? Então, essa presença física voltada, né, uma coerção mais direta, né, para os atores da região, sejam eles estatais ou não estatais, né? Então, vejo que é assim, né, que, de uma forma geral, eu compreendo, né, essa atuação dessa instituição, que é uma das principais instituições, é uma instituição chave atualmente para os Estados Unidos, isso está sendo cada vez mais colocado, e essa instituição, a gente pensa, então é uma burocracia, sim, é uma burocracia estadunidense, né? Mas ela também, né, nos últimos anos, também em parcerias com outras colegas e amigas que estudam o assunto né, escrevemos juntas e pesquisamos juntas, o Comando Sul ele não atua sozinho, ele não é uma agência né, que tem, por exemplo, né, vai ter uma parceria muito importante, por exemplo, com o Departamento de Estado, ou seja, com outras agências estadunidenses, mas também com iniciativas privadas, né, como ONGs, como think tanks, né, ou a própria também, uma das outras grandes parcerias que é da agência, né, uma agência estadunidense, que é a USAID, que é voltada a autodenominada de Agência para o Desenvolvimento dos Estados Unidos, né, que tem, então, essas parcerias, que é chamado, né, dessas parcerias de atuação na região, e que o Comando Sul acaba né, por coordenar também, né. Então, isso também é bastante relevante. E a própria atuação, né, uma outra, agora que eu estou lembrando, né, um outro tipo de atuação além do treinamento, a própria contato direto, né, da general Laura Richards com as Forças Armadas de toda a América Latina, né. Então, o que isso influencia? Influencia tanto, né, então, esse diálogo político, mas também um diálogo de pressão, né, diretamente nas forças, né,
seja para adotar modelos ou, enfim, para posicionar política externa em relação a algum tema caro à segurança nacional estadunidense, né? Porque é assim que é visto a América Latina, né? Como uma questão de segurança nacional, né? Então, ou seja, doméstica, né? Então, ainda em 2024. Professora Luciana, eu agradeço muito as suas respostas às questões que eu levantei aqui, principalmente para a gente ter dimensão mesmo desse contexto dos Estados Unidos, que tenta garantir a sua hegemonia política, militar, econômica a nível mundial. E você levantou um ponto muito importante, que é também como essas empresas privadas, né, vão tendo também influência e vão participando junto com o Comando Sul e com outras estruturas de Estado dos Estados Unidos para poder manter também essa hegemonia aqui na América Latina. Eu disse que ia ser minha última pergunta, essa última que eu fiz, mas me suscitou uma outra enquanto você falava, o quanto que, por exemplo, a Starlink tem atuado na Amazônia, tem atuado também junto com a Marinha aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, ainda que não de maneira completamente legalizada ou de maneira em que a licitação tenha sido feita da maneira mais correta. Mas eu queria que se você pudesse falar um pouco mais, até porque esse é também um dos seus focos de pesquisa, certo? Como as think tanks e outras instituições privadas acabam atuando também nesse sentido, né? Eu queria que se você pudesse falar um pouco mais sobre isso. Certo. Também, né, no meu doutorado, principalmente, eu pesquisei os think tanks estadunidenses, o que eles produziam, né, como eles definiam a atuação internacional do Brasil. Né, esses think tanks, eles atuam principalmente no que eu estava falando, né, da questão do consenso, né, ou seja, de tornar palatável. Então, discursos como, por exemplo, a China é uma grande ameaça, né, à democracia, ao desenvolvimento econômico, né? E aí, com isso, por exemplo, aí vem também o Comando Sul. Então, se esse discurso já está mais palatável, vem com outras ações em relação a isso, né? Então, é uma atuação conjunta, né? E então que é chamada aparelhos privados, né, de exercício de hegemonia, e eles acabam por circular também em espaços mais amplos do que esse de segurança e defesa, que é o Comando Sul, né, que é a especialidade do Comando Sul. Então, tem muito um envolvimento direto com a elite econômica, né, empresarial, os grandes empresários, grandes fundações que têm esse financiamento e, né, olhando, tendo esse olhar crítico, né, a gente vê que são organizações que elas têm intencionalidades econômicas bastante específicas, né, na região. Então, não é um interesse do bem comum do Brasil, né, ou da Amazônia, mas é o que eu defino como né, interesse e bem comum. E muitas vezes as próprias ações são contraditórias às atuações práticas, né, nessas regiões ou também em outros debates, né? Então, é muito também na disputa de ideias, né? A hegemonia não se faz só com armas, né? Mas também com ideias, e os think tanks atuam nisso, né? Já há muitos anos, né? Que se expandiu, principalmente a partir dos anos 2000, né? Aqui no Brasil, na América Latina, 2013, 2014, a gente tem inúmeras instituições que atuam na região. Muito obrigada
por você ter concedido a nós aqui do Nova Democracia essa entrevista, professora Luciana. Nós ficamos extremamente honrados, até porque você conseguiu esclarecer bastante coisa sobre, muitas coisas, né, sobre essa atuação do Comando Sul aqui na América Latina, no nosso país, de que maneira isso acaba infringindo, né, o que a gente concebe enquanto soberania nacional, numa perspectiva democrática, obviamente, né, e também como os Estados Unidos, como para manter sua hegemonia acaba tendo uma percepção de nós aqui do Brasil, mas de toda a América Latina, enquanto, como você muito bem colocou, como eles dizem, nós somos o quintal, né, deles. Eu queria agradecer novamente e abrir para você colocar suas considerações finais. Muito obrigada, desculpe, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre essa temática que realmente me fascina e realmente me fascina por a gente pensar né, criticamente em relação à vigência tanto desses conceitos como desse pensamento, né, que está em circulação. Mas para além disso, né, para finalizar, também trazer o questionamento sobre a crise da hegemonia estadunidense. Né? Então, eu acho que o Comando Sul e a ação do Comando Sul nos mostra que, apesar, sim, de uma grande presença, apesar, né, da China ser o principal parceiro comercial da maioria dos países latino-americanos, ter uma grande presença de investimento, na América Latina em específico, que é o que eu estudo, né, é possível observar um grande investimento dos Estados Unidos, né, e que os Estados Unidos, como instituição, né, como um Estado, né, não vai largar mão, né, da América Latina como um todo, é uma prioridade, né, e isso também tem, inclusive, pela própria aproximação física, né, da nossa, né, do nosso continente, né, mas eu considero, assim, que a hegemonia aqui na América Latina não está, assim, para os Estados Unidos, né, não é algo que ele vai abrir mão, ao contrário, ele está intensificando para dizer, né, para manter as suas posições, ao menos a partir do Comando Sul, isso está cada vez mais claro, assim, nos últimos anos. Muito obrigada, professora Luciana. Nós ficamos extremamente agradecidos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada.